um dos ensinamentos mais bonitos e, ao mesmo tempo, inspiradores de Jesus na Bíblia, quando ele está com os apóstolos e chegam as crianças perto dele. E aí, elas deviam estar brincando com ele e os apóstolos ficaram meio invocados e queriam que elas saíssem de perto. E aí ele falou uma coisa para os apóstolos. Lembra ou não? O que ele falou? Vinde a mim, os pequenos. Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino. É delas é o reino dos céus. E depois ele falou também, em outro momento, relativo a isso. Se você não se tornar como uma delas, nada feito. Você não consegue chegar no reino dos céus. É delas o reino dos céus. E o que isso quer dizer para nossas vidas? Jesus estava ensinando a gente a ser como crianças. E o que significa ser como criança? Nós somos como criança, mas a parte que não deveria ser. Nós somos birrento, não gosta de obedecer, mimado. Essa é a parte, não era essa parte que ele estava querendo dizer. O que significa ser como uma criança? Inocente, Alegria. Inocente, alegre, puro, puro, perdoar. Eu estava na Colômbia e numa das cidades que eu fui, eu fiquei numa casa, e nessa casa tinha o pai e a mãe, tinha um filho de 5 e uma de 7. E eles estavam de férias. Quem é pai e tem filho dessa idade sabe o que significa isso. Os pais já estavam exaustos e eles a cada 5 minutos se pegavam. E aí começava a gritar e um com o outro, parecia o fim do mundo. Eu falei, se você ouve uma discussão dessa, fala, eles nunca mais vão se falar. E aí acabavam de brigar, os dois chorando, cada um para um lado, dava 30 segundos, eles estavam juntos brincando de novo. Zero, não tinha nada. Brincando, se abraçando e rindo. Eu estava pensando, se a gente tem uma discussão dessa com alguém, quanto tempo eu ia levar para sorrir e abraçar de novo? Ou será que algum dia na minha vida eu ia conseguir? De novo, e de novo, e de novo? Nada, zero, não tem nada no coração. De impureza, de ressentimento, de mágoa, de... Você vai num lugar, uma pessoa conta uma piada para você, e você gosta daquela pessoa. Você achou aquele negócio horrível, sem graça, mas fala, se eu não rir, o que ela vai pensar de mim? Aí você pega um sorriso amarelo. Fala alguma coisa para uma criança, se ela não gostar, ela vai rir. Ué, não gostei. E pronto. Sinceridade, pureza, confiança. Uma criancinha pequena, o que a mãe falar para ela ou o pai, aquilo lá é verdade absoluta. Não importa o que seja. Ela falar, pula aqui, ela falou. E o que acontece com a gente? A gente começa a ficar cada vez mais desconfiado. A gente perde a sinceridade. A gente começa a criar mais e mais rótulos nas nossas vidas, não é? Costumes sociais, cultura, a chamada educação. E com isso, a gente vai perdendo o nosso tesouro, que é essa pureza, que é essa inocência, que é essa confiança. Uma criança tem uma mãozinha bem pequenininha e ela não consegue carregar muita coisa.
E o que isso simboliza? Simplicidade também. Humildade. Ela não consegue comer muito. Isso significa disciplina. Então, quando Jesus fala seja igual uma criança, significa trazer ou resgatar todas as qualidades nas nossas vidas. E não é o que a gente está tentando. Isso que é engraçado. A gente nasceu com todas as qualidades. Com pureza, com fé, com simplicidade, com humildade, com sinceridade, confiança. Tudo já veio na sua bagagem. Mas em algum momento a gente perdeu. Onde está minha segurança? Onde está minha fé? Onde está minha simplicidade? O tempo inteiro, o que que essa pessoa vai falar de mim? O que que ela vai pensar? E isso e aquilo. Eu tenho que me mostrar de um jeito para o mundo, senão o mundo não vai me aceitar. Onde foi parar todas essas minhas qualidades de uma criança? A gente perdeu. E o que a gente está tentando fazer agora? Buscar. Tinha um, um menino que ele chamava Dhruva. Ele tinha 5 anos. Faz muito tempo, isso está nas escrituras, mas é uma história. E o pai dele, que era o rei, tinha duas rainhas. Uma mais jovem e uma um pouco mais velha. E o rei gostava da mais jovem. Não me perguntem por quê. E um dia esse Dhruva foi brincar com o pai, chegou onde ele estava lá no trono, e ele sentou no colo dele. E o rei estava com a rainha mais nova. E ela tirou ele do colo dele e falou: aqui não é o seu lugar. Esse é o lugar do meu filho, não do seu. Foi um menino de 5 anos. Ele ficou arrasado e foi chorando para a rainha mais velha. Ele falou: nossa, ela me tirou de lá. Pensei que ela fosse minha mãe também. Ela me expulsou porque falou que o colo do meu pai não era para mim, era para outro filho. E aí a rainha foi consolá-la. Ela falou assim: não se preocupa, porque na verdade ele não é o seu verdadeiro pai. Ele: como assim? Ele não é meu pai? Seu pai é muito maior. Seu pai é Deus. E Deus quem? E ela começou a explicar. Ele é o Criador, ele é esse. É esse pai que você tem que buscar. Ela falou: e ele vai me aceitar? Ele vai me receber? Vai. E aí sabe o que ele decidiu? Ir morar na floresta. 5 anos de idade. A mãe autorizou, ele foi morar na floresta. E foi morar. Entendeu um pouquinho. Não precisava de muita coisa, tomava água, comia umas folhas. E aí um sábio celestial estava passando Narada. E aí ele viu um menino de 5 anos orando na floresta. Ele ouviu falar que os sábios, os rishis iam meditar na floresta. Ele falou: eu vou encontrar meu pai. E aí ele ficava lá. Ele nem sabia como orar nem nada, muito menos. E aí Narada chegou para ele e falou: o que você está fazendo aqui? Ele falou: estou buscando meu pai. Aqui é perigoso, tem animal selvagem, tem isso. Ele falou: meu pai vai me proteger, eu vim aqui buscá-lo. E ele tentou dissuadi-lo. Falou: não, volta para o palácio. Lá você tem conforto, você tem brinquedo. Ele falou: minha mãe disse que eu vou encontrar meu pai. Não me atrapalha. E aí esse sábio ficou tão impressionado com a determinação dessa criança que ele deu um mantra para ele. E aí ele começou a entoar esse mantra e orar. Deus apareceu para ele. Confiança, pureza. Ele se realizou em 6 meses. Dhruva. Está no Bhagavatam, essa história é linda. Tinha um outro menino, isso também é uma história. E ele ia para a escola, ele tinha que andar pela floresta. E a mãe dele era viúva, ela
não tinha condição, muita condição para dar algum tipo de conforto para ele. Então ele não tinha comida para ir para a escola, ele tinha que cruzar a floresta, ele tinha medo. E aí a mãe dele, não precisa ter medo, seu irmão mora na floresta. Ele falou, tem um irmão? Tem. Como ele chama? Krishna. E aí, toda vez que você tiver medo, chama ele e ele vai te proteger. E aí ele foi, começou a sentir medo, e aí ele gritou. E quando ele gritou, fez um eco. Ele falou, meu irmão! E aí veio um eco, meu irmão. Você tá aí? E ele pensava que ele estava conversando. E aí ele ficou confiante. Então ele ia, voltava e começou a ficar mais confiante. E ele começou a dialogar com o irmão dele. E aí um dia ele tinha que ir para a escola, era um dia que eles tinham que compartilhar comida. E ele falou para a mãe dele, amanhã eu tenho que levar comida. E a mãe falou, não tem que levar. Ele falou, não tem problema, eu vou pedir para o meu irmão. E ele foi todo confiante na floresta e falou, Krishna, preciso de você. E quem apareceu? Krishna. Ele não sabia quem era, mas apareceu o irmão mais velho dele, para ele. Ele falou, eu tenho que ir para a escola. E eu preciso, hoje é o dia de compartilhar comida, eu não tenho nada. Me arruma alguma coisa. E aí o irmão mais velho dele deu um pote de iogurte desse tamanho. Ele ficou, mas isso? Ele não ficou muito satisfeito. Falou, esse pote, falou, é o que eu tenho agora. Leva, vai dar tudo certo. Falei, tá bom. E aí chegou lá todo mundo com um monte de comida e ele com um potinho de iogurte que não dava nem para ele. E aí na hora de dividir, ele foi pegar uma colherinha, deu para um, falou, meu Deus, que coisa deliciosa. E outro, e outro, e outro. E aquele potinho não acabava nunca. E todo mundo se esbaldou com aquele pouquinho de iogurte. E aí o professor falou, de onde veio essa comida deliciosa? Do meu irmão. Mas você tem irmão? Sim, ele mora na floresta. Esse professor começou a achar meio estranho. Me leva lá, então. Meu irmão, você não acredita em mim? E aí foram lá, e ele falou, Krishna! Silêncio. Não parecia nada. Eu vim aqui, por favor, vem aqui. Meu professor quer te conhecer. E nada. E aí o que ele fez? Começou a chorar. Por que você vai me ignorar agora? Meu professor não vai acreditar em mim. Por favor, vem. E por essa sinceridade, Krishna apareceu para ele. Pureza. Qual é o nosso grau de pureza? Como estão nossas vidas? Com verdade, com sinceridade ou com um monte de falsidade, hipocrisia? Penso uma coisa, sinto uma coisa, falo outra coisa. Tem uma grande santa na Índia, ela chama Ananda Maima. E ela orava: ó Deus, por favor, me mantenha sempre igual uma criança. Não me deixa perder isso. E, em grande parte, a gente perdeu isso. E essas características de uma criança são a causa da nossa felicidade. Enquanto a gente não resgatar essa natureza infantil nesse aspecto, a gente não consegue ser feliz. Se a gente tem uma vida de duplicidade, de hipocrisia, como você vai ser feliz? Se a gente fica falando mal e criticando os outros, a gente tem a tendência de só ver negatividade nos outros, como a gente vai ser feliz? Se a gente não tem fé, ou nas pessoas, ou em Deus, como a gente vai ser feliz? Se a gente não tem humildade, se a gente está cheio de ego, de arrogância, de apego, como a gente vai ser feliz? Então, por isso que Jesus falou, enquanto você não for uma dessa aqui, reino dos céus. E o que é reino dos céus?
Não é algum lugar onde você morrer, vai chegar uma nuvem, vai te levar para cima. Reino dos céus é isso. É viver num estado de bem-aventurança agora e todos os momentos da sua vida. E para isso a gente tem que se tornar criança. Os mestres são como criança. Eles são como crianças, completamente puros. Você fica perto de uma criancinha, de um bebê, ou você fica perto de um mestre, a experiência é a mesma, de pureza. Por que as pessoas gostam tanto de ficar perto de um bebê? Ele dá um sorriso, é extremamente puro. Ou uma criança que vem brincar, ou que traz uma flor, ou que... Pura inocência. E a gente se identifica com isso e fala, nossa, é o que eu quero. E a presença de um mestre é a mesma coisa. Então, a gente não pode mais ser criança, mas internamente a gente pode se tornar criança. Eu lembrei de uma outra história agora, do Gurudev. Ele passava muito tempo na casa de um Yogacharya, que chamava Suresh Baba. E ele já estava um pouco mais de idade, e o médico proibiu ele de entrar em Samadhi. O médico falou, não para, porque quando ele entrava nesse estado, parava o batimento cardíaco, parava a respiração, parava a circulação, parava a pressão, baixava. E aí quando ele voltava, por ele já estar mais idoso, demorava muito para ele recuperar as funções normais, então ele falou, você está proibido. Aí o Gurudev falou, tá bom. E aí ele estava nessa casa, colocaram o marido, colocou a sogra dele para vigiar o Gurudev. Escolheu bem. Ela falava, ó, ele falava, se alguém falar para ele, por favor, me deixa eu ver seu estado de comunhão, espanta essa pessoa. E aí um dia ela estava distraída, ela foi no banheiro, chegou umas pessoas e falaram, Baba, deixa eu ver, como é esse estado de sem pulso, sem respiração, como é isso? Entrou. E aí todo mundo... E aí ele ficou lá, e não voltava. E aí o pessoal sentou, começou a meditar ao redor dele, porque é um estado... Só que aí passou 10 minutos, 15 minutos, as pessoas começaram a abrir o olho. Ele continuava lá, sem respirar e sem nada. 20 minutos, acabou a meditação. Meia hora, todo mundo apavorado. Meu mestre morreu. E aí, todo mundo já esqueceu da meditação, estava descabelado que o Gurudev estava lá. Ele ficou morto. E aí um chacoalhava. Bala, Gurudev, por favor, volta. O dono da casa pensando, morreu na minha casa, imagina o meu karma. E aí outros falavam, acho que ia falar mantra. Aí um ficava entoando mantra no ouvido do Gurudev e nada. Já tinham chamado a ambulância. E aí, nessa comoção toda, a filhinha do dono da casa acordou. E ela tinha muito contato com o Gurudev, ela amava ele. E aí ela chegou lá, tava essa comoção toda, o pessoal chorando, descabelando. Ela falou, foi lá falar com o Gurudev. E aí ela falou com o Gurudev e ele não respondeu. E essa menininha devia ter uns 3 anos, 4. Ficou magoada. Porque ele não respondia, ele sempre brincava com ela. E o pessoal não queria falar que o Gurudev tinha morrido. E aí o que ela fez? Sentou no colo dele, olhou para o rosto dele e falou assim, Baba, por que você está bravo comigo e não responde as minhas perguntas? Por essa expressão, o Gurudev voltou. Depois de sentar no colo e fazer a pergunta, o Gurudev voltou. Pureza. O Suresh Baba falava assim, todo mundo estava preocupado, eu perdi o meu mestre, ou ele morreu na minha casa, ou o que eu vou fazer agora, o que eu vou responder para os outros. Ela só estava pensando
nele. Por que você está assim? Completa pureza. Trouxe o Gurudev de volta. Do Samadhi. Então, qual é o caminho para a gente voltar para isso? Ninguém gosta de viver desse jeito que a gente vive. Ninguém gosta de viver com essa duplicidade. Ninguém gosta de viver com essa insegurança. Ninguém gosta de viver com essa falsidade. E as pessoas sentem. Não adianta. A gente pode fazer papel de bom, fazer papel disso ou daquilo, mas se o nosso coração não está puro, não tem jeito. Você pode falar um monte de palavras bonitas, você pode sorrir, você pode. Mas se não tiver essa pureza, isso não tem como. E o que a gente está fazendo na meditação é voltar a ser criança. Sadhana, que é a prática espiritual, é o meio para trazer a gente de volta para esse estado de criança. De pureza, de inocência, de fé, de entrega, de simplicidade, de humildade, de felicidade. Não é outra coisa, é só para isso. É um meio para a gente se libertar de todo esse lixo. Alguns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem. Sim, a gente vai trocar. Essas qualidades infantis que a gente tem agora, que não são desejáveis, vão embora. Mas essas qualidades puras de uma criança vão entrar no nosso coração. E o único meio para isso é sadhana. O único meio para isso é suas práticas espirituais. Porque mesmo que você queira, conscientemente ou racionalmente, você vai falar, eu sei que raiva é ruim e me afasta do divino. A partir de agora eu não vou ter mais raiva. Mesmo se você for a pessoa mais determinada do mundo. É possível? Esse hábito é mau. Amanhã não tenho mais. A gente não tem essa força. Porque você quer no nível racional. Mas o racional é superficial. E os seus hábitos, esses hábitos todos que a gente criou indesejáveis, essas cascas, essas camadas, eles não estão no racional. Eles estão no subconsciente. E racionalmente, ou só com a minha vontade, eu não chego lá. Então, sadhana, a meditação ou a oração, são um meio para trazer essa pureza. Ou seja, eliminar essa impureza que está lá dentro enraizada. Que a gente aprendeu, que a gente absorveu, que a gente recebeu por anos e anos e anos e anos. Então, é esse caminho de pureza que a gente está. Guruji fala, o único meio é sadhana. E aí ele fala, sadhana, feita, as práticas espirituais feitas com sinceridade, trazem pureza no coração. E a pureza no coração traz simplicidade, traz doçura, traz felicidade. E quanto mais puro for o nosso coração, por essas nossas práticas, essas qualidades negativas não conseguem mais entrar. Aspereza, crueldade, negatividade, pessimismo, medo, tudo isso é impureza. Se a gente preencher nossos corações com cada vez mais essas qualidades divinas, essas qualidades infantis, essas negatividades não vão caber mais. Ser como uma criança. Uma grande santa. Eu acho que o monge que veio aqui da Ordem Ramakrishna me falou sobre ela, Sarada Devi. Ela era a companheira de Sri Ramakrishna. E ela tinha uma característica, uma inocência e uma pureza tão grande que ela não conseguia de jeito nenhum ver defeito em ninguém. Ela não conseguia ver negatividade. Igual a gente. Não é? A gente não vê negatividade em ninguém.
primeira vez que ela estava indo visitar Ramakrishna. Eles já eram casados, só que ela casou muito criança, como costume. E aí, quando chegou na idade de visitar o marido, ela foi. E era muito tempo de caminhada. E andava por lugares perigosos à noite. E ela foi com umas pessoas, só que ela se perdeu, essas pessoas. E ela estava à noite no meio de uma floresta, num lugar realmente perigoso. Tinham assassinos, tinham... E aí, no meio disso, chegou um ladrão. E normalmente ele assaltava a pessoa, matava a pessoa e jogava na... Ninguém nunca mais ia achar ele. E aí ele apareceu e olhou para ela e uma voz muito assustadora e nervosa falou: "O que que você está fazendo aqui?" Sabe qual foi a resposta dela? "Pai, eu me perdi das pessoas. E eu estou assustada porque falaram que aqui é um lugar perigoso. Ainda bem que você chegou." Mas não foi para disfarçar. Foi do fundo do coração. E sabe o que aconteceu com esse assassino? Imediatamente transformado. Falou: "Filha, como é possível essa hora você andando nesse lugar? Você não tem ideia desse perigo? Vamos para casa." Levou ela para casa, onde estava a esposa esperando ele. Falou para a esposa: "Nossa filha estava perdida. Ela dormiu na casa desse bandido, prepararam comida para ela, e no dia seguinte, cedo pela manhã, ele levantou e levou ela até Ramakrishna. E aí, Ramakrishna olhou, viu ela chegando com essa pessoa e perguntou. Ele conhecia a família dela. Ele, quem é esse? Ela falou: "É meu pai." Falou: "Seu pai?" Foi lá e se curvou para ele. Completamente transformado. E ele visitava, depois ia visitar. Mudou uma palavra, pai. Mas não era palavra. O que era? A pureza de coração. E não é só história. São pessoas que viveram e que mostraram para a gente onde a gente deve chegar. Esses mestres não são assim: eu sou esse mestre que alcançou essa pureza de coração. Agora me reverenciem, põe a minha foto no altar. Não é isso que eles estão falando. O que eles estão falando? Esse é o caminho. Eu trilhei e eu cheguei. Você pode ser igual uma criança de novo. Você pode ter essa pureza completa no seu coração. Você pode viver com essa felicidade igual uma criança vive. Você pode ser feliz com pouco. Você pode ser feliz em todos os momentos. Purifica. Segue. E não é interessante que a gente realmente quer isso nas nossas vidas? Todos querem isso, sem exceção. Só que quando chega na hora de meditar, não tenho tempo. Estou cansado. Estou com preguiça. Não, não é para mim. A gente busca isso na vida. E quando alguém mostra o caminho para a gente, o como fazer, como seguir, como alcançar o que a gente está buscando, eu não quero. Nossa mente é uma coisa engraçada. E quão afortunados somos todos nós. O mundo inteirinho está buscando. Mas realmente quantos têm a oportunidade de alcançar isso? De transformar de verdade? E aí é para cada um de nós pensar com sinceridade dentro do seu coração. O quanto eu estou me esforçando para isso? Porque essa transformação não é só para a gente. Se realmente você tiver mais pureza no seu coração, mais humildade, menos apego, mais simplicidade, você está contribuindo, você está mudando. Por que não? Até quando eu vou ficar vivendo com insegurança? Até quando eu vou ficar vivendo com todas essas camadas que são muito pesadas nas nossas vidas? A gente precisa sorrir mais,
A gente precisa ser mais leve, como uma criança. E tem um verso na Bhagavad Gita que fala da mesma maneira como Jesus falou, seja como criança, mas ele fala como um ensinamento de yoga. É no capítulo 18, verso 66. O Guruji fala que é o verso mais lindo da Bhagavad Gita. E ele fala, Sarva Dharmam Parityaja. Abre mão de todos os seus deveres e responsabilidades. Mam Eka Sharanam Braja. E se refugia somente em mim. Aham Tvasarva Papebhyo. Eu vou te libertar de todos os erros, de toda a negatividade, de todos os pecados. Moksha Ishami Mashuchaha. E você vai se unir a mim. Não se preocupe. O que significa isso? Entrega toda essa carga, toda essa preocupação para mim. E se abriga em mim, eu vou cuidar de você. Eu vou te libertar de tudo isso e você vai chegar até mim. Não se preocupa. Em outras palavras, é isso. Seja igual uma criança. Entregar os seus deveres e responsabilidades não significa que não vai fazer mais nada. Mas é fazer ou viver com essa atitude de entrega. É lembrar que tem alguém respirando no seu nariz agora e que por essa respiração divina você pode falar, escutar, comer, trabalhar, ganhar dinheiro e realizar todos os seus deveres. Então, na verdade, se Deus respira em você e com isso, com essa respiração, você pode viver, falar, amar, ganhar dinheiro e tudo, será que não é tudo dele? Isso que ele quer dizer. Ele fala, Krishna, não se preocupe. Quando uma criança, um bebê que está no colo da mãe, ele está preocupado? Será que eu vou ter comida agora, na hora do jantar? Será que eu vou ter dinheiro para comprar uma roupa para mim? Será que quando eu tiver com dor, alguém vai cuidar de mim? Alguém vai me dar remédio? Será que eu não tenho plano de saúde? Será que meu colesterol está alto ou baixo? Ele não pensa nada, porque ele está entregue. Ele tem a certeza. Essa pessoa que está me segurando no colo sabe de absolutamente tudo que eu preciso. Ela sabe quando eu tenho que comer, ela sabe quando eu estou com dor, ela sabe quando eu tenho que fazer isso, ela sabe que roupa eu tenho que usar, ela sabe tudo. Por que eu vou me preocupar? Então a gente tem que voltar para o colo. Sarvadharma Parityaja. Todos, entrega. Continua fazendo, mas lembra de que você está no colo da Mãe Divina. Continua fazendo, mas lembra que Deus está respirando em você e por essa respiração você pode fazer tudo. E isso vai trazer pureza. Medita. E o mais importante, a última parte. Não se preocupe. É a coisa mais simples e ao mesmo tempo a coisa mais difícil. Por quê? Porque a gente tem a capacidade incrível de tornar a nossa vida complexa. Só isso vai funcionar? Não é possível. Só um pouquinho de meditação ou só... Não é possível, preciso complicar um pouco mais. Eu já falei algumas iniciações. Teve um evento de iniciação e aí a pessoa estava aprendendo a meditar e ela estava anotando. E aí chegou no final das aulas da meditação, ela chegou com um caderno. E ela falou para mim, eu estava ouvindo, eu estava praticando, mas o que eu senti? É muito simples isso. Eu acho que não vai funcionar. Então, ele começou a desenhar e ele foi para casa. No dia seguinte, ele voltou e ele
começou a bolar algumas coisas que ele podia adicionar na técnica. E fez uma sequência nova. E ele me deu esse livrinho e falou assim, você podia, por favor, entregar para o seu mestre e ver se ele não quer mudar? Eu não vou falar o final da história. A nossa vida é tão complexa que quando a gente recebe alguma coisa simples, algum caminho simples, a gente não acredita, fala, não é possível. Respirar desse jeito vai mudar minha vida? Não, não pode ser. O Gurudev estava no Ocidente. Não estava acostumado com o costume. E aí ligou uma pessoa que precisava de aconselhamento. Então, ligou na casa onde o Gurudev estava hospedado e foi falar com ele. Mestre, eu estou precisando te ver, eu estou precisando de ajuda. Ele pode vir. Não, mas não tem um horário específico? Não, é só vir. Ah, tá bom. Quanto que é? Não é nada. Aí a pessoa, tá bom, tchau. Desligou e o Gurudev ficou esperando. E nada, e nada, e nada. Chegou no final do dia, o Gurudev falou, por que aquela pessoa não veio? Ela estava precisando tanto de ajuda. Ele falou, o que você falou para ele, Gurudev? Eu falei que ele podia vir. Ele perguntou de horário, eu falei que não tinha. E ele perguntou o preço, ele falou, o que você falou? Eu falei, nada. Ele falou, por isso. Se você falasse que era $1.000, ele chegava agora. Mas você falou para ele, não custa nada. Ele falou, não vale nada esse mestre. Não, se ele não está cobrando, com certeza não vai funcionar. Não apareceu. Nosso estado mental. Onde a gente quer chegar? Ou como a gente quer viver? Ser como uma criança é perder toda essa complexidade. E esse é o convite no nosso caminho espiritual. Esse é o convite dos mestres. Abre mão de tudo isso. Tem um jeito de viver muito melhor do que o jeito que a gente vive. E para a gente alcançar isso, esse é o caminho. Meditar, ora, vai se conectando. Seu coração vai expandir, se purificar. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Tem uma aqui que perguntou se você, como monge, já conseguiu alcançar essa pureza e sinceridade de uma criança ou ainda está tentando. Ih, eu preciso disfarçar agora. Tá gravando, é melhor eu... Todos nós, independente de ser monge, ou quanto mais a gente segue, quanto mais a gente pratica, mais a gente sente essa pureza. Ser como uma criança completa, mas aos poucos a gente vai ficando mais criança, mais criança. Então, não dá para falar, eu estou nesse grau de criança ou nesse grau de criança. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se eu comparo com ontem, com antes de ontem, ou com 1 ano atrás, ou 10 anos atrás, eu estou mais criança. Então, esse é o caminho para ser igual a uma criança. E o que acontece? A vida vai ficando mais feliz. A vida vai ficando mais leve. Não quer dizer que as coisas não vão vir. Vai continuar chovendo canivete de vez em quando, ou todo dia. Vai continuar tendo notícia boa e ruim, vai continuar tendo isso. O mundo não vai mudar. Mas se a gente muda o nosso coração, a gente encara diferente. Então, todos nós estamos no caminho. E quanto mais a gente lembra disso, e quanto mais a gente pratica com sinceridade, mais rápido acontece. Certo? Teve uma outra pergunta aqui agora. E o que fazer com os medos da criança? Quando uma criança tem medo, essa mesma família que eu estava na Colômbia, a pergunta é o que fazer com medo de uma criança.
eu estava conversando com os pais, porque eles também têm que pôr disciplina uma hora, né? Eu falo, mesmo as crianças estavam de férias. E eu falei, e aí, o que que vocês fazem? Ah, às vezes a gente tem que fazer cara feia, ficar bravo. Às vezes o pai pega o chinelo, mas só pega o chinelo, aí a criança começa a gritar e chorar. E eu falei, e tá bom, mas quando ele está nesse estado, o que vocês fazem? E aí a mãe falou, a coisa mais eficiente quando a criança está chorando e está com medo, mesmo se somos nós que estamos dando bronca, sabe qual é a coisa que mais funciona? Dá um abraço. Ela se desarma. Porque a mãe estava tentando dar bronca ou tentando brigar, e a criança estava mais birrenta, e mais chorando, e mais com medo de levar castigo. Ela fala, um abraço, acabou tudo. Ela já volta a ser aquela doçura. Então, se o medo da criança acaba com um abraço, que abraço a gente quer? Tem um braço, dois braços desse tamanho, infinitos, esperando para abraçar a gente. Só que a gente não quer. Eu prefiro continuar com medo, eu prefiro continuar com insegurança, eu prefiro continuar com todas essas minhas complexidades, mas tem uma mãe divina esperando cada um de nós com braços infinitos para dissolver todo o nosso medo, toda a nossa insegurança, toda a nossa ignorância, todo o nosso problema, todo o nosso sofrimento num abraço. Só depende de você. O quanto realmente você quer se livrar desse medo da criança? Depende de nós. Certo? Eu tenho uma pergunta Hum. em relação à verdade. Quando, muitas vezes, entre amigos, você fala uma verdade, a pessoa acha ruim. Mas você não está falando nada agressivo, você só está falando assim, as pessoas falam assim, porque a gente vai sair para balada e não sei o que eu falo. Eu não gosto de ir para balada. Ai, mas acham ruim. Ou mesmo, esse é um tipo de coisa. Ou mesmo no trabalho, nem sempre a gente pode ser tão sincero. Então, essas duas questões. Legal. Sobre falar a verdade ou sobre ser sincero. A verdade pode ser dita de várias maneiras e a verdade deve ser dita, talvez, para quem esteja disposto a escutá-la. Então, por exemplo, você está num ambiente onde você vê que talvez tem as coisas que não estão certas, mas se as pessoas não te dão abertura, ou elas não querem saber, ou se aquilo lá não é da sua responsabilidade, não é seu filho, não é um amigo próximo, não é alguém que você cuida, talvez falar a verdade seja algo muito agressivo para aquelas pessoas. Então, falar a verdade também tem a ver com o momento certo, as pessoas, a maneira com que você expressa. Então, tem vários fatores que vão implicar na consequência daquele falar a verdade. E tem um outro fator. Será que essa verdade é só a minha verdade ou a verdade deles? Essa verdade é absoluta? Ou talvez eu, não o seu caso, mas será que eu não esteja talvez tentando impor uma verdade para mudar as pessoas e torná-las do jeito que eu quero? Então, não é só falar a verdade, porque o princípio de Satya é se a sua verdade machucar alguém, aquilo lá já não é mais verdade. Ela deixa de ser verdade. Então, quando necessário e quando você entender que é um momento para isso, também como eu vou falar, de que maneira isso vai ser expressado. E eu estou falando essa verdade para ajudar, para levantar, ou para criticar, ou para mostrar que ela está errada. Então, qual é a minha intenção por trás desse falar a verdade também é importante. E isso tem a ver com sinceridade também. No ambiente, ou o quão sincero eu vou ser. O oposto de sinceridade aqui não é ser insincero, mas às vezes é
Depende como expressar isso. Então, na verdade, é só uma maneira de viver, de se colocar. Não falar a verdade, em alguns momentos, não significa mentir, mas significa talvez entender que essa verdade, nesse momento, não vai ajudar muito. Então, talvez num próximo momento, numa outra oportunidade, ou de uma outra maneira. Então, na verdade, é só ter um pouco de discernimento de como se expressar, mas sem jamais abrir mão desse princípio verdade dentro de você, desse princípio sincero. Se em algum momento você entende que não é para falar aquela verdade, ou expressá-la, ou você não consegue expressar sua sinceridade naquele momento, mas não significa que você vai aceitar a insinceridade ou a falsidade dentro do seu coração. Então, o expressar pode ser feito verbal, pode ser feito só facial, pode ser feito mental, pode ser feito através de uma oração. Mentalmente, Deus, eu não concordo. Isso eu não estou de acordo. Mesmo se ninguém quer saber da minha opinião, ou se não é o caso, mas eu não vou concordar. De alguma maneira. Então, é só um jeito de descobrir como viver na verdade e como expressá-la quando for necessário. Certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Observe a sua respiração. É mais uma chance para voltar a ser criança. Lembra de Deus respirando em você. Suas impurezas vão desaparecendo. Ó Deus, ó Mestre, onde foram parar todas as minhas qualidades divinas? Eu não consigo senti-las, não consigo nem lembrar delas em mim. Expectativas, desejos, frustrações, ressentimentos, medo, falsidade. Fui me afastando do tesouro que eu estou buscando o tempo inteiro. Me ensina a voltar para essa origem. Não me deixa mais me afastar, não me deixa mais construir esses rótulos, esses muros que me afastam da sua presença. Ó Deus, o crescimento físico é inevitável, de criança para jovem, de jovem para adulto, de adulto para velho. Mas que meu coração faça o oposto. Que meu coração volte para essa pureza, para essa doçura, para essa sinceridade e simplicidade de uma criança. Porque o oposto disso só traz miséria. Ó Deus, e se eu envelheço com todas essas qualidades negativas, minha vida é sempre vazia. Eu estou cansado disso. Ó mãe, me deixa sentir esse seu colo, esse seu abraço que vai acabar com todo o meu medo, com toda a minha ignorância e sofrimento. Ó Jesus, me ensina esse caminho para o reino dos céus. Sua herança divina é esse estado de pureza. Não renuncia a esse tesouro. Renuncia às suas impurezas. Renuncia à ignorância.
Continue um pouco mais na respiração. Ela é muito mais do que somente uma respiração. Inala bem lenta, longa e profundamente. Segura sua respiração. Inclina o seu corpo para frente. Exale. Respiração normal, consciente. Oh Deus, tanto ego, tanta hipocrisia, tanta arrogância. Para quê? Me ensina a curvar. Me ensina a realmente ser humilde. Quanto mais ego, mais sofrimento. Tudo é seu. Nada me pertence. Por que me preocupar? Eu não consigo entender isso. O que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Oh Deus, remove tudo isso de mim. Traz essa pureza que eu estou buscando. Inale, lenta, longa, profundamente. Segura, senta de novo. Exale. Respiração normal, consciente. Vai observando. O tempo inteiro você está mudando. Deixa a sua criança se manifestar. Inala bem lenta, longa e profundamente. Exale bem lenta, longa e profundamente. Inale longa e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Inale. Oh Deus. Exale bem lenta, longa, profundamente. Mais uma inalação bem lenta, longa e profunda. E exalação bem lenta, longa e profunda. Inale. Exale, longa, profundamente. Mais uma vez. Inale. Retenha. E exale. Fica um pouquinho de silêncio. Medita. Desperta a sua natureza divina. Sua criança divina dormente. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam praja. Aham tassarva papebhya mokshaishyami ma shucchaha.
Não carrega mais sua vida nas suas costas, no seu ombro. Entrega essa vida para Deus. Ele vai cuidar de tudo, de cada passo, e te libertar de toda a ignorância e sofrimento. Para que se preocupar? Enquanto não se tornar como uma dessas, você não pode chegar no reino dos céus. O reino da felicidade, o reino do amor, o reino do perdão, o reino da tolerância e paciência. Por favor, medita com sinceridade. Ora, lembra da sua herança divina. E não se acomoda até você alcançá-la, porque essa é a única razão de viver. Todo o resto passa, todo o resto é temporário, mas não sua natureza divina, não sua relação com Deus, não sua pureza infinita. Depende de cada um de nós. Tudo está nas nossas mãos. Bênçãos de Deus, dos mestres, de Jesus, estejam presentes nas nossas vidas. Essas bênçãos tragam clareza, determinação, energia, coragem para seguir, para transformar, para purificar, para celebrar. O mundo precisa disso, de mais corações puros e amorosos. Por que não começar pelo seu próprio? Peça presença pura e divina e amorosa e simples que existe em cada um de vocês. Eu me curvo. Om. Om. Obrigado. Boa semana a todos.